Depois de ter escutado que o mercado de criptomoedas ia bombar no ano de 2025, até agora a gente não viu nada, só coisa pessimista. Só que finalmente apareceu o melhor sinal possível que historicamente não tem erro. Eu quero te mostrar, te conscientizar do que eu estou enxergando e como que a partir desse momento eu tô ficando muito mais otimista do que o normal. Se eu fosse ser sincero e falar o que o mercado tá sentindo agora, o que você provavelmente está sentindo, eu vou falar que é desnecessário, que é um medo, que não vai subir o mercado, que isso aqui está sendo manipulado e tá mesmo, que o mercado ele serve para tirar o seu dinheiro e se você tiver nesse mercado à deriva sem saber o que está fazendo, você vai perder dinheiro. Como que você se blinda disso que eu vou te conscientizar do que realmente está rolando e que sinal é esse que eu vou, assim, é sensacional. Só que como é um gráfico um pouco mais complexo, eu preciso te explicar melhor o que a gente está passando, tá? O Bitcoin ele tá de lado, isso aí já é do conhecimento de vocês, enquanto as altcoins, a situação tá bem feia, porque ao mesmo tempo que o Bitcoin fica de lado, você vai pegar outras criptomoedas e vai ver que elas estão caindo bastante. Se eu pegar qualquer criptomoeda e fizer uma comparação aqui, por exemplo, uma Solana da vida, você vai perceber que enquanto o Bitcoin está completamente de lado, a Solana também está. Só que a diferença nesse gráfico rosa, que é o preço da Solana, ela está variando de 30%, por aí de 28 a 30% para baixo, desde o seu topo. Isso porque a Solana é uma moeda extremamente forte do mercado. Se você for pegar outras, a situação fica bem mais feia. Isso mostra que apesar do Bitcoin estar de lado e tendo uma desvalorização média aqui de 18%, uma altcoin forte como a Solana está caindo 31%. Isso piora se você for adicionando outras opções. Vou pegar a DYDX aqui, uma moeda que já era muito conhecida, só para você ter uma métrica de como que o negócio está se comportando. Então, enquanto o Bitcoin ficou de lado, você vai pegar essa moeda, assim como várias outras, e elas estão caindo bastante. Se eu for falar com vocês em termos de porcentagem, já caiu 60% enquanto o Bitcoin está de lado. Então você entende que esse medo é justamente pelo fato de ter muitas criptos no mercado, algumas subindo, outras caindo muito, aí você fica num negócio de, pô, o que tá rolando? Será que a cripto que eu tô investindo vai subir? Será que a cripto que eu tô investindo vai ser a escolhida? E eu tenho uma boa notícia para você acerca disso. Então, só para não parecer que eu tô fazendo um negócio aqui manipulado das informações, eu vou botar aqui a OneInt também, que é outra cripto que eu acho muito importante, que está tendo o mesmo comportamento, em queda. Muitas pessoas olhariam para isso e falariam que isso aqui é o fim. E aí, como é que você faz uma metrificação do Bitcoin estando de lado e uma metrificação dessas altcoins? Porque, querendo ou não, nós temos muitas altcoins no mercado e se uma tá caindo e outra tá subindo, como é que você vai filtrar isso? E aí que tá, porque você tem um gráfico chamado Others, você provavelmente que acompanha esse canal, você já sabe o que significa isso, porque isso é importante pra caramba, o trunfo do posicionamento em cripto se baseia nessas informações, e você vai ver até o final desse vídeo como tudo se junta, então é importante que você se inscreva nesse canal, eu tô aqui pra te ajudar, só que você tem que me ajudar a te ajudar se inscrevendo agora. E olha só, o que eu quero dizer com isso é que nós temos esse gráfico. Esse gráfico, Others, até bonito, ele está caindo 40% e já chegou a intensificar uma queda de 50%. O que significa? Se você pegar as top moedas do mercado, as top 10, tem um capital muito grande nelas, então elas têm um peso de importância muito grande no gráfico. No gráfico, digo, no tamanho de mercado de cripto. Então a Solana foi uma moeda que cresceu muito, tem muito peso, o Ethereum, o Bitcoin, a BNB, a XRP. Então são moedas grandes que, querendo ou não, grande parte do capital de cripto está na mão dessas moedas. Então, como se fosse um monopólio. Se você tirar o monopólio dessas moedas e ver o restante, você vai cair nesse gráfico. Ou seja, esse gráfico chamado Others, ele representa as altcoins menores. E esse gráfico é tudo que você quer ver subindo. Tudo que você quer ver nesse gráfico é subindo para você ganhar dinheiro. Então a expectativa de multiplicar, fazer muita grana, tá na mão desse gráfico.
E eu tenho boas notícias porque é justamente um cruzamento de informações que está mostrando que o negócio está ficando muito bom. Se você olhar esse orders numa perspectiva macro, ou seja, em uma visão de longe do mercado, você vai ver que claramente nós estamos em uma tendência de alta. O que significa uma tendência de alta clara, Douglas? Isso aqui é o básico para você se posicionar. Toda vez que ele subir, cair, ele precisa seguir uma tendência. Essa tendência geralmente é dessa forma aqui, ó. Sobe, cai, sobe, cai, mas sempre traçando fundos e topos acima dos anteriores, porque isso aqui é o quê? É uma tendência de alta, que você traçando uma linha de tendência, fica claro que o preço está subindo. O que nós precisamos ver é exatamente isso acontecendo, ou seja, uma linha de tendência sendo respeitada, assim como essa do orders. Isso significa, tá? Para você que não tem familiaridade com análise gráfica, que enquanto nós mantivermos acima dessa linha, nós temos bons indícios para o mercado. E não somente isso. Você está vendo, e eu te mostrei no início do vídeo que o Bitcoin está muito melhor que as altcoins. O Bitcoin está de lado, caindo 18%, enquanto as altcoins estão caindo 60%, algumas 30%, 40%, mas são poucas. Então traz essa preocupação de quando que isso vai mudar, quando que isso vai virar. Então o fato desse gráfico aqui estar batendo no suporte nesse momento, na hora pode não parecer que isso vai segurar, mas a sombra, a conjuntura macro do que a gente está vendo no mercado, que eu estou vendo, tá tudo positivo para a gente ter um repique. E esse repique representaria para a gente o início de um novo padrão aqui, que seria uma cunha megafone. Então é um padrão que, em vez de ser uma cunha ascendente ou descendente, que ela vai afunilando nas pontas, essa aqui ela vai abrindo. Isso é positivo e é bom, porque se a gente olhar para cima, nós vamos ver novos alvos, como essa região aqui. Ou seja, tá? Só para você entender com facilidade, que eu tô tentando deixar o negócio mais simples possível para você entender. Enquanto ela estiver batendo nessa parte de baixo e se segurar, zona de compra. Quando ela se aproximar dessa linha de tendência aqui, zona de venda, exatamente, você está esperto. E aí, se você juntar esses dois topos aqui, você vai entender que o negócio tá bom, tá? Eu nem ia fazer isso nesse vídeo, mas tá informação extra. A gente tem um dado aqui, ó, o cruzamento interseção dessas duas linhas. Isso coloca um peso muito grande em uma região específica que está no valor de 1,2 trilhões de dólares. Então, botando 1,2 trilhões de dólares, o que isso significa? Significa que hoje o mercado das altcoins mais arriscadas, que você quer ganhar dinheiro, está valendo 273 bilhões de dólares. 270 bilhões. Tá? Se o nosso alvo para esse gráfico é em torno de 1,2 trilhões, nós temos um aumento aqui em porcentagem do ponto atual até esse alvo de 338%. Isso significaria para você uma injeção nas altcoins no valor de 925 bilhões de dólares. O que é grana pra caramba! 925 bilhões, quase 1 trilhão entrando no mercado de cripto. Não naquelas top zonas do mercado, eu tô falando das menores. Já é o suficiente para fazer um estrago e uma multiplicação muito violenta. Não tô aqui querendo te passar coisas irreais. Esse aqui é meu alvo pessoal. Eu tô me posicionando de acordo para extrair esse resultado. Só que a incerteza é o que vai acontecer no meio desse caminho. O que vai acontecer com o total, o orders aqui, saindo dessa região que nós estamos até essa região. Pode ser que pare no meio, pode ser que pare no topo histórico. Nós não sabemos. Isso a gente precisa avaliar o momento. Então não dá para chegar agora e falar, ó, vai acontecer isso e daqui a alguns meses acontecer. O mercado de cripto é muito volátil para você fazer qualquer expectativa desse sentido, mas você pode melhorar o seu posicionamento. Então nós temos aqui uma baita região interessante para ter uma métrica que dá para ganhar dinheiro. Não é um momento de você ficar desesperançoso, abandonar o YouTube, deixar sem visualização aqui, mas porra, bora nessa, porque o negócio tá bom. Eu não tô aqui para ficar criando coisas irreais para você, tá? Não tô aqui inventando gráfico para te deixar otimista. Eu fiz aporte, agora queimei totalmente meu caixa com base nesse toque, mas não foi por causa disso. E esse não é o tema desse vídeo, tá? O tema desse vídeo se trata do cruzamento desse gráfico chamado Others. Então vou escrever, olha só, Others. Agora ferrou.
ficou uma porcaria. Orders, e eu vou fazer no par Bitcoin. Vou pegar o gráfico da Bitstamp e vou dar Enter. Douglas, o que você fez? Eu peguei o gráfico do Orders, que eu acabei de explicar, e fiz uma comparação com o Bitcoin. A grosso modo, esse gráfico subindo significa que o Orders está melhor que o Bitcoin. E se o Orders representa as criptomoedas mais arriscadas, significa que as criptomoedas mais arriscadas do mercado estão dando mais resultado que o Bitcoin enquanto estiver subindo. Quando esse gráfico estiver caindo, significa que o Bitcoin está dando mais retorno que as criptomoedas mais arriscadas. Então, esse clima pessimista que você está vendo que está faltando resultado nas altcoins é porque esse gráfico está em queda. Só que quando ele está caindo, é claro que você pode ficar desestimulado, ficar triste, mas quem sabe de gráfico vai ficar olhando para sinais de reversão. Como eu te falei, se toque um suporte, uma região que possa segurar, uma região de compra. Se tem um padrão de reversão, uma zona de compra. E se tiver os dois, meu amigo, é zona de compra. E aí, pegando esse gráfico, olhando mais de longe, você vai ver um negócio curioso aqui, tá? Primeiro, que olha essa linha de tendência sendo tocada aqui. A queda que a gente teve ultimamente foi tocada na linha de tendência aqui, como você está vendo. Aqui já tinha tocado, já tinha formado uma linha de tendência junto com esse topo anterior. E agora nós fizemos um quarto toque aqui sacramentando essa tendência. Isso significa que este gráfico ele está seguindo um canal lateral ascendente, tá? Um canal ascendente, querendo ou não, que significa que este gráfico está em uma tendência de alta desde 2017, que foi, querendo ou não, o início oficial das altcoins. Isso significa que as altcoins estão crescendo desde 2017, o que é um baita sinal. Só que a gente precisa entender que o mercado de cripto é volátil o suficiente para a gente ter essas quedas violentas no meio do caminho, que a gente chama de bear market, de uma pausa da alta. E o que a gente teve agora foi justamente essa queda que desde dezembro de 2021, nós estamos vendo um bear market, que é uma tendência de baixa nas altcoins. E esse gráfico deixa claro que mesmo com o Bitcoin batendo as máximas, não foi suficiente para entregar um bom retorno para as altcoins mais arriscadas. E esse é o motivo da sua frustração com o mercado. Isso significa que não vai subir? Não. Significa que em algum momento o dinheiro que foi para o Bitcoin ele vai ser rotacionado para as altcoins. Só que nós não sabemos quando. É muito difícil cravar isso. Só que, quando o negócio ficar muito bom, a gente pode especular em cima e realmente posicionar de acordo. Se tem um momento para tomar risco e um momento para ficar esperançoso, a gente tem que buscar opções válidas. E aí, esse gráfico, tocando no suporte, ele pode entregar para a gente mesmo o resultado que entregou antes. Uma alta e agora uma possível alta. Uma alta que levaria a gente para o pico da valorização das altcoins. O que seria fenomenal, nós estamos esperando por isso. E é exatamente por causa dos outros vídeos que eu fiz anteriormente falando que 2025 era o ano das altcoins para você ganhar dinheiro. Nós estamos em fevereiro ainda, o ano mal começou. Tem muita coisa, minha projeção de fim de ciclo para setembro tá válida ainda, tem muita estrada até lá. E esses gráficos me convencem que a gente está cada vez mais perto de uma virada. E eu sendo bem sincero, quando essa virada chegar, as pessoas nem vão perceber. E vão ficar sem reação de tão forte que pode ser essa valorização. E o que me deixa mais otimista é simplesmente isso aqui que você vai ver. Que é um padrão de cunha descendente. Você que me acompanha sabe que eu adoro o padrão de cunha descendente. Ou seja, o mercado ele vai fazendo o contrário do que eu te mostrei antes, tá? É uma cunha que vai afunilando e chega um momento que pum, sobe e rompe para cima. Só que esse rompimento pode ser tão absurdo a ponto de levar a gente para essa resistência aqui, entregando uma vantagem muito grande para as altcoins. E aquela projeção que eu fiz para você, falando que as altcoins poderiam ter um efeito de 925 bilhões de dólares, provavelmente você não tem noção do quanto é isso. E é aqui que entra a matemática básica. Por que eu tô falando isso? Porque se você for no ranking das criptomoedas e você escolher uma criptomoeda para investir, eu vou ser sincero, qual que é a moeda que eu tenho um valor alto investido? Então eu vou procurar aqui chamado Lido. Beleza, Lido. A Lido tá no ranking 61, isso aqui não é jabá não, tá? Pelo amor de Deus. E aí ela tem 1,5 bilhões de dólares de tamanho de mercado.
Nós estamos falando de uma injeção de 925 bilhões. Se 1% desse capital for para Lido, 1%, e a Lido está nos top 100, então a chance de 1% desse valor ir para Lido é relativamente alta se tratando de mercado. Se 1% for, já faria ela multiplicar por 7, 8 vezes. 5, 6, 7, 8 vezes de multiplicação do capital investido. Com 1% de capital. Se ela chamar mais atenção, ela pode multiplicar por 10, 20, 30. Não tô aqui para falar que vai estourar e você vai ficar rico com ela. Não. Como eu falei, tudo é possível. Nós estamos na direção certa. Isso que me importa. Me importa eu estar comprando em uma região favorável. Me importa eu ficar com o meu prejuízo que eu tô no mercado, porque o que ele fez, essa queda, eu não contava com isso de forma alguma. Uma queda, tudo bem, mas uma queda da intensidade que teve, eu já tinha explicado que isso foi culpa de manipulação, eu deixei bem claro e expliquei como ainda que as baleias manipulam o mercado, já tem dias aí que eu postei que eu tô falando isso. E eu não vou ficar desesperado em um ponto técnico de compra. E é por isso que aqui eu fico mais forte do que nunca. Até arrumo dinheiro para ir lá e comprar mais. Então, o que nós estamos falando é que a possibilidade é muito alta com todas essas projeções. Esse gráfico do Orders barra Bitcoin, se ele for entregar para a gente uma alta para esse patamar aqui, essa região aqui de cima, que eu não acho impossível, apesar de pode parar aqui no meio, pode ser que pare no meio do caminho, retraia e depois vai buscar a máxima, mas não tem como cravar, eu não quero nem gastar energia com isso, eu quero estar comprado e valorizar a minha grana daqui pra frente com base nisso aqui que tá acontecendo. Claro, entendendo os riscos, mas isso aqui, né, é a ponta do iceberg. Tem outra, cara, tem muito mais informação. Tu fica aí, pô, acorda. O que a gente tem? Essa projeção faria, mais ou menos do ponto atual desse gráfico Orders barra Bitcoin, uma valorização de 451%, ou seja, a performance do Orders seria 4 vezes, quase 5 vezes maior que o Bitcoin. Então tudo que o Bitcoin subir agora, em média, olha só, em média, as altcoins mais arriscadas performariam 5 vezes mais. Significa que se o Bitcoin subir 10%, as altcoins podem performar 50%. Em média, claro que tem algumas que pegam mais dinheiro do que outras, é isso que eu tô falando. Sempre tem aquelas criptomoedas selecionadas que o mercado gosta de investir e bota uma prioridade nelas. E aí que você vai ver essas moedas valorizando cada vez mais. Mas não é só esse gatilho das altcoins que está otimista, até porque para o mercado subir a gente precisaria ver o Bitcoin subindo também. Esse é o ouro do negócio, a gente quer ver o Bitcoin subindo e ao mesmo tempo as altcoins mais ainda, porque vai aumentando o potencial do mercado. Por que eu falo isso? Porque o Bitcoin subindo como o rei do mercado que comanda tudo, ele vai atraindo mais dinheiro e esse dinheiro vai ser rotacionado para as altcoins depois. Você não viu isso acontecendo até agora. Então toda alta que você viu até esse momento, pode descartar que não foi nada comparado com o que a gente pode ver daqui para frente quando essa rotação realmente começar. Só que a gente precisa de um indício, claro, que esse gráfico vai romper para cima. Tecnicamente, eu estou fazendo uma compra arriscada aqui, tá? Mas o negócio vai ficar válido quando essa linha de tendência que você está vendo aqui for rompida. Então isso aí for sendo rompido, fica top. Só que aí você olha para o gráfico do Bitcoin, a situação está ficando boa, porque nós estamos vendo um padrão aqui no Bitcoin também otimista. Então, além desses gráficos que eu te mostrei, o próprio Bitcoin tá com uma cara boa. E nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, ele tá tentando fazer um rompimento de uma linha de tendência aqui, no mesmo padrão que eu te mostrei antes, que é uma cunha descendente. Então é um padrão de cunha que tende a romper para cima, e ele está tentando fazer o rompimento nesse exato momento. Não sei o que vai acontecer, mas se eu fosse falar, a grosso modo, ele já vai aqui para os $100 mil facilidade após esse rompimento. Aí depois que eu postei esse vídeo, você me fala se isso vingou ou não, mas também não conta muito com curto prazo, que esse mercado é maluco. Esse padrão, ele tá muito bem desenhado, tá? Tá confluindo com vários outros buscando suporte. As altcoins também com um clima muito positivo, a gente pode ver isso se intensificando cada vez mais. A gente chegou num pico de medo que tremeu a base de todo mundo, as perninhas do pessoal ficou tudo cambaleando de tanto medo e tanta queda que tiveram. E aí a gente vê o mercado, pelo menos o Bitcoin, ensaiando esse rompimento para cima, isso acontecendo, a gente abre margem, sim, para novas máximas. Ah, Douglas, mas o que você me diz desse topo e esse fundo aqui, que está ignorando isso? Eu já deixei bem claro em outro vídeo, já tem dias que eu postei falando que isso aqui é fruto de uma manipulação de mercado, mas o mercado ainda volta
por incrível que pareça, a racionalidade gráfica, ele volta a respeitar nessas zonas. Então isso que é importante, quando ele se segurar e repicar, acaba sendo um bom sinal. Isso sem adicionar indicadores de força relativa, cara, sem adicionar nada, tem trocentas informações. O que que eu faço? Eu vejo se o mercado tá 90% majoritariamente otimista, se tiver, eu fico otimista. Se o mercado todo tiver uma porcaria, tiver feio pra caramba, eu vou vender tudo e vou embora. Enquanto não estiver, nós ainda nos mantemos em ciclo de alta. E o que me deixa mais confortável é a grana que eu tenho em Ethereum, que eu quero ver esse negócio subindo aqui. Minha expectativa tá em Ethereum. Então eu aproveitei essa queda para comprar o máximo possível, eu já tinha me posicionado, estou com prejuízo nela, tá? Isso aqui é normal, não esperava realmente e nada justificava uma queda tão forte, ignorando tantos pontos importantes do gráfico do Ethereum. E eu já falei da importância do Ethereum subir para atrair o restante. Eu vou falar de novo porque vocês precisam ter informação sendo bombardeada na cabeça de vocês para vocês entenderem. O Ethereum é a segunda maior cripto do mercado. Sendo a segunda maior cripto do mercado, é o maior ecossistema. O Bitcoin é um ecossistema, beleza, é uma rede e é uma moeda. Agora, o Ethereum é um ecossistema que tem muitos projetos dentro dele. É o maior de todos. E se você for pegar as outras criptomoedas do top 100, a maioria das criptomoedas do top 100 são do ecossistema do Ethereum. O Ethereum valorizando, vocês vão ver as altcoins do Ethereum valorizando. É exatamente por isso que eu falei da Lido, que a Lido gera liquidez para a rede do Ethereum. Então, se eu conto com uma alta do Ethereum que está muito assimétrica, eu vou pegar de tabela uma valorização nas altcoins com base nisso, que pertencem à rede do Ethereum. Então a minha mentalidade para esse momento é justamente essa. Expliquei para você totalmente toda a minha tomada de decisão. E eu espero que isso aqui tenha servido de algo para você se inscrever. Novamente, eu tô aqui para te ajudar, espero que você tenha ficado satisfeito com essa informação. Eu fico, porque isso aqui para mim é uma terapia. A minha decisão é toda baseada em gráfico, então fazendo esse vídeo eu me convenço que tá tudo certo, apesar de às vezes eu sou humano, eu fico tipo, pô, mas será mesmo? Eu abro o gráfico, abro um vídeo e fico otimista, não tem como. Coisa boa. Tempos melhores estão vindo, vocês precisam seguir firmes e fortes. Não é à toa que muita gente já pulou do barco nessa altura do campeonato, com tanta coisa acontecendo. Mas as pessoas que estão segurando, assim, do que eu conheço de mercado, vocês serão recompensados. Mas vocês vão ter um novo problema na frente, que é vender, tá? Deixando bem claro. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.